deputado declara aberta a sessão. Secretário, procederá a leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão ordinária, realizada em 11 de fevereiro de 2009, presidência do ministro Gilmar Mendes, ausente cadamente o seu ministro Celso de Mello. Vice-procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, apregoado seguintes processos: embargos, declaração, no agravo regimental na petição e recursos extraordinários. Não havendo impugnação, declara a ata aprovada. Acho que sim. Não chama todos do Lewandowski, né? O senhor Ricardo Lewandowski, podemos chamar todos em conjunto, não é? Todos. Então, habeas corpus 91.676, todos da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Paciente Gutenberg Xavier Alves, impetrante Renan Macedo Vilares Guimarães e outro, coator, relator do HC 82.414 do Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus 92.578, paciente Orides Zanardi, impetrante Daniel Pereira, coator, Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus 92.691, paciente Luiz Fernando Schiavon, impetrante Mauri Sérgio Martins de Souza e outro, coator, Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus 92.933, relator, ministro também Ricardo Lewandowski, paciente Losevaldo Jublô Pinheiro, impetrante Luiz Carlos da Silva Neto, coator, relator do HC 91.394 do Superior Tribunal de Justiça. Senhor presidente, vou fazer um breve resumo de todos eles. Primeiramente, 91.676. Nesse caso, o delito imputado ao paciente foi desclassificado pelo TJ do Rio de Janeiro para tentativa de estupro e sua pena reduzida para 4 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, mas determinando-se a imediata expedição do mandado de prisão. O impetente alega que o processo estaria eivado de nulidades, a começar pela desconsideração do laudo pericial juntado aos autos, que o paciente respondeu a todo o processo em liberdade, que a ordem de prisão não estaria devidamente fundamentada e que houve afronta à presunção constitucional de não culpabilidade, porque a decisão condenatória não transitou em julgado. A liminar foi indeferida no STJ. O Ministério Público manifestou-se pela concessão da ordem. Eu superei a súmula 691 em função do que eu entendi flagrante ilegalidade, até porque a quantidade de pena, pela quantidade de pena, após 1 ano e 3 meses, o paciente, se condenado definitivamente, já teria até direito à progressão de regime, o que não ocorreria se a prisão fosse meramente processual. Então, senhor presidente, eu deferi a liminar, estou concedendo a ordem definitivamente, fundado nos mesmos argumentos que expendi longamente em sessão anterior nesse sentido. É o meu voto. Execução provisória, né? Exatamente. Trata-se de execução provisória da pena. Senhores ministros. Eu manifesto, senhor presidente, a mesma posição que manifestei anteriormente pela denegação. Portanto, concedida a ordem com a divergência da ministra Ellen do ministro Joaquim Barbosa. Ministro Carlos Alberto. Pensei que você já era recém-convertido, desculpa. Não, ressalva uma coisa. Ressalva uma coisa. Eu ressalvo. Sim, aqui nenhum foi você se prisão em acompanha. flagrante, não é, ministro? Não houve prisão em flagrante em nenhum caso aqui, não é? Não. Todos eles responderam os processos em liberdade. Em liberdade. Você está assentando apenas a ausência de automaticidade da Automaticidade, porque pelo fato da condenação em exatamente. Quando, Execução provisória. em grau de apelação, confirmada ou reduzida a pena, expediu-se imediatamente, sem maior fundamentação, os mandados de prisão. Senhor presidente, no HC 92.578, eu estou dando a mesma solução. Eu deferi a liminar, concedi a ordem. O crime que é imputado ao paciente aqui é do artigo 1º, inciso 1º do Decreto-Lei 201. A acusação é de apropriar-se de bens e rendas públicas. Também, nesse caso, houve recurso especial, habeas corpus, cuja ordem foi denegada. Eu estou concedendo a ordem. No HC 92.691... Portanto, fazemos Perdão. apenas ao mesmo caso. Súmula. Súmula? É. Sobre esse tema? Súmula Eu acho que depois desse...
Depois desses maioria absoluta? reiterados pronunciamentos, acho que cabe súmula. Não há 8 votos para a súmula? Agora ainda não. O ministro do Direito já está fazendo. Não, eu ressalvo e acompanho. É. Eu ressalvo, Mas eu não votaria, em hipótese alguma, uma súmula nessa matéria. Também não. Hipótese alguma. Vamos primeiro concluir o julgamento dos HCs. Essa questão da súmula. Senhor presidente, o HC 9261, nesse caso também o paciente foi condenado pela prática do delito capitulado no artigo 1º, inciso 1º, Decreto-Lei 201. A sentença monocrática foi mantida em grau de apelação pelo TJ de São Paulo, que determinou a expedição de mandados de prisão clausulados. Também trata-se de cumprimento antecipado da pena antes do trânsito em julgado. O Ministério Público, nesse caso, opinou também pela concessão da ordem. Eu deferi a liminar e estou concedendo a ordem ao meu voto. Portanto, com as ressalvas do ministro Ellen Grace e do ministro Joaquim Barbosa, concedida a ordem, decisão unânime. O último de Decisão minha relatoria. Maria, desculpa. O último de minha relatoria, senhor presidente, é o 92933-8. Nesse caso, o paciente foi condenado a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto pela prática de estelionato na forma continuada. O TJ do Rio de Janeiro confirmou a sentença e determinou a expedição de mandado de prisão. O paciente respondeu solto a todo o processo, diz que a ordem de prisão não está fundamentada, interpôs recurso especial, que foi admitido, e diz que tem direito a aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória. Houve o indeferimento da liminar no STJ. Eu estou superando a súmula 691 em face da ilegalidade flagrante, sobretudo depois agora do pronunciamento supremo. Deferi liminar e, pelo meu voto, estou concedendo a ordem. Senhores ministros, portanto, concedida a ordem, vencidos Curiosa o ministro Ellen Grace e Joaquim flagrante que Barbosa. ocorreu depois, quando o Supremo manifestou-se, quando já havia a ordem anterior. Legalidade tem que ser, pelo menos, contemporânea. Se houvesse uma jurisprudência do Supremo que a partir de hoje fosse... Eminente ministro, quando eu deferi a liminar, superi a súmula 691, eu já tinha convicção de que, no caso, nós estávamos diante de uma flagrante ilegalidade, sobretudo em face da pena que foi condenado o réu, 4 anos e 6 meses. Se ele ficasse preso processualmente, ele não teria direito a nenhum benefício prisional. Então, ele fica preso, em menos de um ano, ele poderia progredir para o semiaberto e depois para o aberto, com mais 1/3, mas numa prisão processual, aguardando o trânsito em julgado, ele fica preso em regime fechado até o cumprimento integral de sua pena. E, nesse sentido, e por essa razão, eu superei. Mais um dos inconvenientes da chamada execução provisória, que não permite o regime da execução normal. Não permite adotar o regime da execução. Quer dizer, é uma pena acessória. Esse é um problema que tem surgido. É uma pena exacerbada. Esse é um problema que tem surgido nesses mutirões que vem sendo realizados pelo CNJ. O que se discute exatamente, como não tem ainda a pena definitiva, então se afirma que não se dá progressão, o que acaba sendo... Não consegue benefício nenhum, não consegue suspensão, não consegue livramento condicional, não consegue progressão, não consegue nada. É uma pena de... E no caso, o paciente foi condenado ao semiaberto. Evidentemente que ele vai por fechado enquanto ele está processualmente preso. Quer dizer, inclusive contrariando o que se dispõe na sentença condenatória. Poderia se pronunciar sobre essa questão? Quanto Presidente, já há um precedente do tribunal no caso que envolveu o PC Farias. Quanto à progressão? Sim, admitindo a progressão considerada preventiva, a prisão processual. Eu tenho pensado que já há uma súmula a esse respeito. O meu caso que está pautado, senhor presidente, ele está ainda pendente de recurso e ele está cumprindo pena em regime semiaberto. Cumprindo pena entre aspas. Mas não é o normal, eu sei. No sentido de que... A regra é essa, senhor presidente. Desde os meus tempos do Tribunal de Alçada Criminal, a prisão processual é cumprida em regime fechado. Eu, em
habeas corpus aqui, já determinei medida afirmação cautelar. teórica que... Progressão e livramento condicional. Nós decidimos aqui na década de 90, no caso PC Farias, e reconhecemos a ele, em habeas corpus, o direito de progredir, embora não transitado em julgado a condenação penal, mas ele já cumprira aquele sexto exigido pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal. Não, mas essa é uma postura que o tribunal tem que adotar nos casos de prisão preventiva. Ministro Celso, Nos casos de prisão preventiva, tem que 16. Há uma súmula, temos súmula sobre isso. É claro. Admite a progressão do regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo antes do trânsito em julgado da sentença. O HC 70... Até porque esse problema tem surgido nesses mutirões do CNJ em que No caso que eu estou trazendo é exatamente isso. 565. A súmula admitindo a progressão. A 716. A súmula foi concebida na vigência da jurisprudência anterior. É bom perceber isso. E que admitia execução provisória. E agora com mais Isso é importante. Quer dizer, o tribunal agora mudou, e, portanto, precisa rever para dar um novo enfoque à questão. Porque essa súmula foi editada sob a inspiração da jurisprudência então vigente do tribunal, que admitia a execução provisória. E, portanto, concebendo como execução provisória, por coerência, não podia deixar de mandar aplicar o regime da execução. Agora, o tribunal não admite mais a execução provisória e, portanto, tem que afirmar em relação às prisões preventivas o mesmo regime. Ou seja, com mais razão... Estou ressalvando a minha posição e estou deferindo a ordem, porque houve uma decisão do Pleno nesse sentido, e exclusivamente sobre o aspecto da execução provisória, sem nenhum exame com relação à excepcionalidade do caso. Só entendendo que, como houve essa decisão, eu ressalvo a minha posição, faço questão de ressalvar, mas acompanho que foi a decisão da maioria da Corte. Está muito bom. Bem, passamos agora ao RHC 93-172, da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Recorrente Wagner Bizari, advogado José Armando Aguirre Menin, recorrido do Superior Tribunal de Justiça. Presidente, é a mesma matéria. Neste caso, o recurso é contra acórdão da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem de habeas corpus exatamente para que o impetrante, agora recorrente, tivesse o direito de permanecer em liberdade, uma vez que pendia recursos. Ele tinha sido absolvido em primeira instância. Posteriormente, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação do Ministério Público e o condenou a 7 anos, pediu o decreto prisional. Eu estou exatamente na mesma linha do que foi decidido na semana passada, ressalvando o meu ponto de vista, porém, dando provimento ao recurso exatamente para que ele tenha direito de permanecer em liberdade e que não haja, portanto, a execução provisória. Estou provendo o recurso na linha do que foi decidido com a ressalva do meu posicionamento. Com a ressalva do posicionamento assumido na decisão originária, está dando provimento ao recurso nos termos da decisão do plenário. A ministra Ellen também mantém a posição, o ministro Joaquim, e os demais dão provimento na linha do voto da eminente relatora. Senhores ministros, talvez, como nós procedemos em relação ao caso da progressão de regime, fosse recomendável que admitíssemos, nesse caso, já excepcionalmente, as decisões monocráticas, tal como fizemos em relação... O ministro Peluso até me mandou, eu vou distribuir aos senhores, uma proposta de emenda regimental para que se admita em matéria pacífica a concessão ou a denegação de habeas corpus de forma monocrática. Mas eu acho que nesse caso específico, talvez até neste caso e também no caso da prisão civil por dívida, são duas decisões, a questão talvez... Acho que, na verdade, nós tivemos 3 decisões importantes nesses dias, quer dizer, além da prisão civil por dívida, que foi no ano passado, a questão do acesso ao inquérito, né? Essa questão agora da execução provisória
e a prisão civil por dia. Portanto, nós temos essas 3 decisões importantes. Só, nesses casos, nós já deveríamos admitir decisões monocráticas. Eu acho que seria... Sim. Há um número relevante? Sim, o ministro Peluso me informava que só no seu gabinete tem 70 processos. Eu tenho 60 casos que eu concedi eliminar, aguardando o julgamento de ontem no plenário. Mas no caso, inclusive, do devedor, parece-me que nas discussões eu mesmo questionei e Vossa Excelência dizia, não, a partir de agora resolvemos monocraticamente. Nós decidimos isso no caso da progressão. Você lembra? No caso de progressão, nós tomamos essa posição textual. Ficou, então, para este também, eu acho que deveria ser. Em relação, pelo menos... Isso vai facilitar a tramitação. Podemos fixar, pelo menos, em relação a esses 3 casos. Vamos votar essa emenda. Não, tinha de acordo. Sim, vamos votar. Só o que tem que fazer. Podemos assentar, portanto, que nesses 3 casos, decisões do plenário, nós podemos... Presidente, eu continuo acreditando que cada qual deve formar juízo a respeito e acionar ou não o artigo 21 do Regimento Interno. Fica no âmbito do ofício judicante do relator. Sim. Mas a proposta é para julgar definitivamente. Hein? A proposta é para que se julguem definitivamente os habeas corpus. Só nessa matéria. Sim, mas eu penso que esse tema não comporta o lançamento de uma norma regimental cogente a ponto de compelir integrantes da Corte à observância. E entre não se ter a norma específica e se ter a norma genérica que pode ser acionada pelo ministro e simplesmente se colocar em segundo plano o regimento interno, eu ficaria com a primeira solução. Encaminhou a proposta que eu já tinha até formulado oralmente na sessão administrativa, para que nós... E nós ficamos de refletir mais sobre essa matéria sem prejuízo de cada qual atuar com inteira liberdade. Mas eu só estou propondo, ministro Bacaret, que em relação a esses casos que parece que estão assumindo esse caráter de massa, nós pudéssemos... Sim, presidente, mas cada qual, de acordo com a formação que tenha, acionará ou não o 21 do Regimento Interno para decidir. Eu, por exemplo, tenho sustentado, e por coerência continuarei sustentando, que ante a envergadura maior do habeas corpus, ele deve ir à apreciação do colegiado, viabilizando-se, inclusive, se for o caso, a sustentação da tribuna. Na progressão o que eu entendo é que nós não devemos, como que, colocar o julgador numa camisa de força, compelindo-o a decidir em tal sentido. Isso, a meu ver, contraria algo que é básico na magistratura, que é a independência do julgador. Aliás, é que vocês não distribuem o texto. O texto é absolutamente claro. Diz que o relator poderá, faculdade dele, se quiser, faculdade, pura faculdade. Sim, sem dúvida nenhuma, faculdade. Agora, mas nós não estamos discutindo a emenda regimental, que vamos fazer em outro momento. Mas a autorização... Apenas uma autorização que o plenário estaria concedendo aos relatores. É uma verdadeira delegação. Para que apenas isso. Eu peço licença para me pronunciar no sentido de que não cabe essa autorização, porque ela já existe, tendo em conta o artigo 21 do Regimento Interno. Mas posso considerar, portanto, aprovada a questão de ordem em relação a esses... Presidente, eu peço que Vossa Excelência consigne o meu voto contrário e continuarei decidindo segundo minha ciência e consciência. Com certeza. Tem sido o ministro Marco Aurélio. Senhores ministros, eu chamo, no caso de pedido de vista, inquérito 2027, denunciante do Ministério Público Federal, denunciado Valdir Raup de Matos e outros. Após o voto do ministro Joaquim Barbosa, que recebia a denúncia, que foi acompanhado pela ministra Carminúcia, pelo ministro Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Carlos Brito e César Peluso, pediu vista ao ministro Gilmar Mendes.
eu trago então o meu voto, que é o seguinte. Trata-se de inquérito criminal instaurado para investigar a denúncia ofertada pela Procuradoria da República do Estado de Rondônia em face de Valdir Raupp de Matos, Arno Voigt, Hilda Paiva Cruz e Pedro Costa Beber, como incurso nas penas do crime previsto no artigo 20 da Lei 7492. A conduta ora imputada aos denunciados consiste na suposta aplicação de recursos advindos de financiamento concedido por instituição financeira oficial, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BIA, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato. Na peça acusatória, os denunciados são apresentados como supostos responsáveis pela possível aplicação de recursos provenientes de financiamento concedido pelo BIRD em finalidade diversa daquela prevista no contrato assinado pelo Banco Mundial e a União. Consta dos autos que a União transferiu recursos ao Estado de Rondônia no valor de R$ 21.176.000,99, mediante convênio número 28 de 97, para que tais recursos fossem aplicados integralmente na execução do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia, Plano Flora. Valdir Raupp de Matos, então governador do Estado de Rondônia, e Arno Voigt, à época dos fatos, secretário da Fazenda, teriam, conforme a denúncia do Ministério Público, determinado a transferência de parcela desses recursos no valor de R$ 6.479.973 para a conta única do Tesouro Estadual. Segundo narra a inicial, tal montante teria sido utilizado em finalidade diversa daquela prevista no contrato assinado. Os recursos provenientes do empréstimo junto ao BIRD tinham destinação contratual voltada para o Plano Afloro, especificamente para o custeio de atividades voltadas para o gerenciamento dos recursos naturais do Estado de Rondônia, tais como implementação de planos e programas de política ambiental e de investimentos públicos, conservação da biodiversidade de Rondônia, proteção e reforço das fronteiras de todas as unidades de conservação, desenvolvimento de sistemas de fazendas integrados em áreas adequadas para a agricultura permanente e agroreflorestamento, apoio a serviços que viessem a implementar o zoneamento agroecológico em Rondônia e consolidação e capacitação técnica e operacional das instituições em Rondônia. A rigor, segundo descreve a denúncia, a partir do momento em que o valor do empréstimo foi transferido para a conta única do Tesouro Estadual, teria ocorrido o desvio da finalidade inicial. Os outros dois denunciados, Hilda Paiva Cruz, à época dos fatos gerente financeira do Plano Floro, e Pedro da Costa Beber, então coordenador do Plano Floro, teriam colaborado com os demais denunciados, então governador Valdir Raupp e o então secretário da Fazenda, Arno Voigt, emitindo autorizações para a transferência dos referidos recursos à conta única do Tesouro Estadual. Os fatos supostamente criminosos ocorreram em 23 de dezembro de 97 e 14 de outubro de 98. Em 2002, o denunciado Valdir Raupp foi diplomado como senador da República. Os autos foram remetidos a esta Corte e distribuídos ao eminente relator, ministro Joaquim Barbosa, em 18 de março de 2003. Em parecer de folhas, o então procurador-geral, Dr. Cláudio Fonteles, opinou pelo recebimento da denúncia. Na sessão plenária de 26 de abril de 2007, deu-se início ao julgamento do presente inquérito. Após o voto do ministro Joaquim Barbosa, que recebia a denúncia, no que foi acompanhado pelos ministros Carmen Lúcia e pelos ministros Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Carlos Brito e César Peluso, e de vista dos autos para avaliar a questão. Antes de tecer maiores considerações sobre a possibilidade ou não de recebimento da denúncia, creio ser pertinente desenvolver breve relato acerca dos fundamentos expendidos pelo ministro relator Joaquim Barbosa em seu voto. Inicialmente, o ministro relator ressaltou a competência desse Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os órgãos denunciados. A seguir, o ministro Joaquim Barbosa constatou que a denúncia teria atendido de plano aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, quais sejam a qualificação dos denunciados, classificação do crime, narração dos fatos delituosos e indicação do rol de testemunhas. O relator rejeitou ainda os argumentos da defesa, considerando, no que concerne à atipicidade da conduta, em razão da inexistência de dolo, tratar-se de questão a ser aferida no bojo da ação penal, pois somente após o encerramento da instrução, devidamente analisadas as provas de defesa e de acusação, é que se pode concluir sobre a sua configuração ou não. Consoante a peça acusatória inicial, o ministro Joaquim Barbosa frisou que o Ministério Público Federal imputa aos acusados a conduta ilícita de transferência de recursos, cuja destinação estava circunscrita aos objetivos do Plano Floro,
para a conta única do Tesouro Nacional, e não a conduta de ordenação indevida de despesa. Nesse ponto, o ministro relator considerou que a denúncia estaria devidamente instruída com indícios de autoria e materialidade. Ademais, o eminente relator reputou insubsistente, ao menos neste momento de análise acerca da viabilidade da propositura da ação penal, o argumento utilizado pela defesa dos ora denunciados no tocante à sua ilegitimidade passiva. Com referência ao parlamentar ora denunciado, Valdir Raupp, tendo em vista que, à época dos fatos, exercia o mandato de governador do estado de Rondônia, o ministro Joaquim Barbosa asseverou que o atual senador seria o responsável pela correta execução do convênio firmado com a União para repasse das verbas oriundas do Banco Mundial. Quanto aos demais denunciados, o relator sustentou que, segundo a peça acusatória inicial, no período em que supostamente teria ocorrido os desvios de recursos, compreendido entre 23 de dezembro de 97 e 8 de outubro de 98, o ora denunciado, Arno Foigt, era secretário da Fazenda do Estado de Rondônia e, no exercício de sua função, teria determinado a transferência de verbas do Plano Afloro para a conta única do Tesouro Estadual. Ainda, segundo o ministro Joaquim Barbosa, Pedro da Costa Beber, ex-coordenador do Plano Afloro, e Hilda Paiva Cruz, então gerente financeira do programa, são descritos pela denúncia como supostos executores das transferências ilícitas. Diante desse quadro, a tese fixada pela relatoria foi de que seria necessário investigar, no curso da instrução criminal, se os codenunciados Pedro da Costa Beber, Hilda Paiva Cruz e Arno Foigt teriam agido com conhecimento e sob a determinação do então governador do estado de Rondônia, ora denunciado Valdir Raupp. Por fim, o ministro Joaquim Barbosa considerou que os fatos descritos na denúncia estariam subsumidos em tese ao tipo penal do artigo 20 da Lei 7492 de 86. Nesse particular, não prosperaria o argumento de inexistência de vínculo contratual de financiamento entre o BIRD e o Estado de Rondônia, pois o objeto do convênio 028/97 consiste exatamente na execução do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia, de acordo com o contrato BIRD 3444-BE. Destarte, o eminente relator ressaltou que, nos moldes do referido dispositivo penal, os recursos supostamente desviados seriam provenientes de financiamento concedido por instituição financeira. Esses são, em apertada síntese, os fundamentos apresentados pelo ministro Joaquim Barbosa e seu voto, pelo qual se propôs ao plenário o recebimento da denúncia nos termos em que é apresentada pelo Ministério Público Federal. Em linhas gerais, o parquê postula, no caso concreto, o recebimento da denúncia ofertada contra o ex-governador de Estado por possível desvio de recursos de empréstimo do Banco Mundial ao governo brasileiro, transferidos ao governo de Rondônia, mediante convênio assinado entre o governador e o Ministério do Planejamento e Orçamento. De pronto, encaminhando o espírito que cerca este voto divergente, vale destacar o seguinte excerto do voto do ministro Celso de Mello, proferido no HC 80.812, como se segue. De Sua Excelência, cumpre ter presente neste ponto a advertência constante do magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, que, ao insistir na indispensabilidade do Estado identificar na peça acusatória, com absoluta precisão, a participação individual de cada denunciado e considerada a inquestionável repercussão processual desse ato sobre a sentença judicial, observa que discriminar a participação de cada corréu é de todo necessário, porque se, em certos casos, a simples associação pode constituir um delito per se, na maioria deles a natureza da participação de cada um na produção do evento criminoso é que determina a sua responsabilidade, porque alguém pode pertencer ao mesmo grupo sem concorrer para o delito, praticando, por exemplo, atos penalmente irrelevantes ou nenhum. Aliás, a necessidade de se definir a participação de cada um resulta da própria Constituição, porque a responsabilidade criminal é pessoal, não transcende da pessoa do delinquente. É preciso, portanto, que se comprove que alguém concorreu com ato seu para o crime. Verdade, o ministro Celso de Mello estava aqui a citar um voto do ministro Vitor Nunes Leal, RTJ 35517. Tem-se desse modo, aí de Sua Excelência, que se revela inepta a denúncia sempre que
tal como no caso ocorre, dizia Sua Excelência, a peça acusatória, sem especificar a participação dos acusados, vem atribuir-lhes virtual responsabilidade solidária pelo evento delituoso, pelo só fato de pertencerem ao corpo gerencial de empresa. Citava então o RHC 50249 da relatoria do ministro Xavier de Albuquerque. E aí fala sobre a formulação de denúncias genéricas em delitos societários, etc., para concluir. Se há compromisso da lei com a culpabilidade, não se admite responsabilidade objetiva, decorrente da imputação genérica, que não permite ao acusado conhecer se houve e qual a medida da sua participação no fato para poder se defender. Desconhecendo o teor preciso da acusação, o defensor não terá como orientar o interrogatório, a defesa prévia e o requerimento de provas. Bem assim, não terá como avaliar eventual colidência de defesas entre a de seu constituinte e a do corréu. O acusado será obrigado a fazer prova negativa de que não praticou o crime, assumindo o ônus da prova, que é do Ministério Público, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. A denúncia genérica nos crimes de sonegação fiscal, dizia Sua Excelência, impossibilita a ampla defesa e, por isso, não pode ser admitida. Em princípio, seria possível estabelecer uma relação, digo eu, de presunção no sentido de que o administrador ou agente público conheça os fatos relativos à sua administração, responsabilizando-se pela conduta dos seus auxiliares diretos. Isso, entretanto, não prevalece de modo absoluto na seara penal. Crime é ato pessoal do agente, não se admitindo, pelo menos como regra geral do ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade penal objetiva. Não posso concordar, data vênia, com os fundamentos expendidos pelo relator e pela Procuradoria-Geral, afirmando ser suficiente para atribuir ao atual senador Valdir Raupp o cometimento de crime contra o sistema financeiro nacional pelo simples fato de, na época, exercer o cargo de governador do Estado e de haver firmado o convênio com a União, comprometendo-se a não aplicar os recursos em finalidades diversas da pactuada, segundo alegadamente ocorrido. Trata-se, a meu ver, de um quadro preocupante na seara da responsabilidade penal objetiva. Seguindo uma perspectiva analítica do crime, fato típico e ilícito, sendo o fato típico composto por conduta, resultando do nexo de causalidade e tipicidade, e consideradas as circunstâncias do caso, penso que precisamos aqui realizar um exame cuidadoso da conduta imputada como criminosa, assim como análise do nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado. Como se sabe, o tipo penal constitui um importante mecanismo de garantia do acusado. Não é possível abranger como criminosos condutas que não tenham pertinência em relação à conformação estrita do enunciado penal. Nesse particular, ressalto as lições seguintes de Karl English, no célebre caso alemão relativo à possibilidade ou não de configuração, sem expressa previsão legal, do suposto crime de furto de energia elétrica, dizendo que ninguém pode ser punido simplesmente por ser merecedor da pena de acordo com as nossas convicções morais, ou mesmo segundo a sã consciência do povo, porque praticou um fato considerado repugnante, mas só o pode ser quando tenha preenchido os requisitos daquela punição descritos no tipo e hipótese legal de uma lei penal. Conforme já tive a oportunidade de afirmar em ocasiões anteriores, tal entendimento não poderia ser diferente sob pena de afronta ao princípio da reserva legal em matéria penal. Não se pode aqui pretender a aplicação da analogia para abarcar hipótese não mencionada no dispositivo legal. Cito também nessa linha lições de Zaffaroni e Pera Angeli. Quanto à conduta imputada nestes autos. Na referida perspectiva analítica, o primeiro elemento do crime é a conduta que deve ser dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva. Não há crime sem conduta. Essa é uma garantia elementar do direito penal moderno, afastar qualquer perspectiva de punição do pensamento, da forma de ser, de características pessoais. Conforme bem advertem Zaffaroni e Pera Angeli, não obstante a aparente obviedade do princípio de que não há crime sem conduta, no momento atual não faltam tentativas de suprimir ou de obstaculizar essa garantia. Zaffaroni e Pera Angeli, entre outras questões, discutem especificamente a legitimidade da responsabilização da pessoa jurídica.
Essa não é certamente uma discussão pertinente ao presente caso. O que quero enfatizar aqui é que a primeira baliza para análise do fato crime é a correta percepção da conduta exteriorizada pelo suposto autor do delito. A conduta, em uma perspectiva finalista, consiste em um comportamento voluntário, ou seja, dirigido a uma finalidade qualquer. A finalidade da conduta, conforme lições de Rogério Greco, pode ser ilícita, e aqui temos o dolo, ou lícita, hipótese em que a existência de crime estará vinculada à previsão legal expressa no sentido da incriminação do ato culposo. Considero, nesse ponto, necessário registrar os trechos da denúncia em que são descritas especificamente condutas dos ora denunciados. Faço os destaques. Consta, diz a denúncia, dos inclusos autos de inquérito policial, que os denunciados em concurso material homogêneo aplicaram em finalidade diversa em contrato recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial. Segundo logrou-se apurar, a República Federativa do Brasil firmar acordo de empréstimo número X junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento no valor global de 167 milhões de dólares americanos, visando o gerenciamento dos recursos naturais de Rondônia, consoante descrito no apenso 3, tendo sido, em consequência, firmado convênio número 028 entre o Ministério do Planejamento e Orçamento e o Governo do Estado de Rondônia, no valor de R$ 21.170.000, objetivando a execução do projeto Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia. Em referido termo simplificado, Valdir Alpe de Matos, então governador do Estado, comprometera-se, dentre outros, a aplicar os recursos discriminados exclusivamente na consecução do objeto, sendo tal não ocorrer, eis que, com auxílio dos demais denunciados, fez com que referidos valores, após repassados à conta específica do Plano Aflora, fossem transferidos para a conta única do Tesouro Estadual e Cefaz, visando saldar despesas diversas do Estado. As folhas 9, 18 constam documentos datados de 23 de 12 de 97 e de 19 do 2, 16 do 9, 21 do 9, 25 do 9, 7 do 10 e 14 do 10 de 98, endereçados à instituição financeira Banco do Brasil e subscritos pelos denunciados Hilda Paiva Cruz, financeiro do Plano Aflora, e Pedro Costa Beber, coordenador do referido programa, solicitando a transferência de valores para a conta única do Tesouro do Estado e Secretaria da Fazenda no valor de R$ 6.479.973. Referidas transferências foram solicitadas por determinação dos denunciados Valdir Alpe de Matos, então governador do Estado, e Arno Foigt, secretário da Fazenda, os quais indicavam o número das contas em que, após efetivada a transação, Arno Foigt, como ordenador de despesas da Secretaria de Fazenda, dava os recursos à destinação que lhe aprovesse. Assim sendo, incorreram os denunciados nas sanções do artigo 20 da Lei 7492 de 86, combinado com o artigo 69 do Código Penal. São essas, portanto, as condutas que teriam sido praticadas pelo atual parlamentar investigado nos termos da denúncia. Eu falo rapidamente sobre o nexo de causalidade, dizendo o seguinte: o nexo de causalidade encontra previsão no artigo 13 do Código Penal. Resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E falo sobre a relevância da omissão, exposto no artigo. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, e o dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, com seu comportamento anterior criou o risco de ocorrência do fato. Cito a doutrina de Rogério Greco, dentre as várias teorias sobre o assunto, e digo o seguinte: na teoria da equivalência dos antecedentes ou da conditio sine qua non, como visto, afigura-se essencial que a causa seja indispensável na produção do resultado. Para se verificar
Se o fato é causador do resultado, é feito o chamado teste de eliminação hipotética. Suprimindo mentalmente o fato, se ocorrer uma modificação do resultado, isto evidenciaria que o fato é, sim, relevante à produção do resultado. Tomemos como exemplo um crime de homicídio praticado com arma de fogo. Admitida a referida teoria, nos contornos até aqui apresentados, chegaríamos à responsabilização não apenas daquele que efetuou o disparo, mas também do próprio vendedor, ou mesmo fabricante da arma. E aqui surge, portanto, uma das críticas à teoria, pois ela estaria, na verdade, a permitir um problemático regresso ao infinito. Mas há uma correção doutrinária para esse problema. Para se evitar exatamente esse regresso, interrompe-se a cadeia causal no momento em que não houver dolo ou culpa por parte daquelas pessoas que tiveram alguma importância na produção do resultado. Greco, página 244. Voltando ao exemplo do crime cometido com a arma de fogo, não se poderia imputar o crime à indústria que produziu e vendeu ilicitamente a arma de fogo. Essa restrição a uma perspectiva de regresso ao infinito, para fins de responsabilização, também ocorre no campo civil. Lembro-me aqui do conhecido precedente desta Corte, no RS 130-764, sob a relatoria do ministro Moreira Alves. Discutia-se ali a responsabilização do Estado por crime praticado por foragidos de estabelecimento prisional. Estamos aqui no âmbito penal, onde os rigores para se alcançar uma punição certamente são maiores. Olhando especificamente para o caso deste inquérito, ainda que pudéssemos conceber hipóteses de responsabilização criminal de um governador de Estado em razão de um desvio de verbas para finalidades distintas daquelas para as quais eram destinadas, certamente teríamos que, no mínimo, zelar por um compromisso de consistência em relação a esse aspecto elementar do direito penal, que é a vinculação entre o fato e seu autor. No caso concreto, considerando a palavra causa em sua perspectiva penalmente relevante, indago. O paciente praticou o fato que constituiu causa para a ocorrência do eventual desvio de verbas? Com o devido respeito, sequer uma relação causal naturalista está bem descrita nessa denúncia. A descrição do evento danoso está clara, trata-se de um desvio de verbas, mas a relação de causa e efeito entre a conduta do paciente e o desvio dos recursos não estão nada claras. Não me impressiona o argumento utilizado no sentido de que a apreciação das alegações exigiriam dilação probatória. Da leitura da denúncia, penso, resta evidente uma notória lacuna na tentativa de vincular, com gravíssimos efeitos penais, a conduta do ex-governador de Rondônia e o desvio de recursos. Precisamos aqui refletir sobre isso. Houvesse relação de causa e efeito entre uma ação ou omissão do ex-governador, deveria o órgão do Ministério Público explicitá-la de modo consistente. E se houvesse consistência, penso que a cadeia causal dificilmente ocorreria diretamente entre um ato do governador do Estado e o desvio de um recurso de projeto Plano Afloro, segundo a denúncia, operado diretamente por gestores desta, consoante assinaturas lançadas em requisições de transferência dirigidas ao Banco do Brasil, nada porém demonstrando a atuação direta ou indireta do então governador. O que quero evidenciar é que, se há um evento danoso, se há uma tentativa de responsabilização individual, um pressuposto básico para isto é a demonstração consistente de relação de causalidade entre o suposto agente criminoso e o fato. Não vejo, com a devida vênia, como imputar o evento danoso descrito na denúncia a Valdir Raupp de Matos. Caso contrário, sempre que constatada qualquer aplicação de recursos vinculados ao Estado de forma tida por indevida, haveria imediata responsabilização do governador, do chefe do Poder Executivo, fazendo-se necessário antes aprofundado exame investigatório para a propositura da ação penal. Digo isso porque, do acurado exame dos autos, pude concluir que a denúncia em face de Valdir Raupp de Matos, e no que respeita apenas a este, foi oferecida pelo Ministério Público Federal e aceita, inicialmente pelo relator, com base essencialmente nos seguintes elementos probatórios existentes no inquérito policial. Termo de convênio firmado entre o Governo do Estado de Rondônia e o Ministério do Planejamento e Orçamento, através do qual foi instrumentalizada a transferência ao primeiro de recursos obtidos por empréstimo contraído pela União junto ao BIRD, visando a execução do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia. Assinado
pelo Estado, o ora denunciado Valdir Raupp de Matos, então governador, com o compromisso, dentre outros, de aplicar os recursos discriminados exclusivamente na consecução do objeto. O ofício, na forma de mera notícia crimes, enviado pelo subcoordenador do Planafloro ao procurador-chefe da Procuradoria da República em Rondônia, no qual, se dizendo parte da equipe do novo governo, afirmou haver tomado conhecimento dos desmandos e corrupção na administração anterior, relatando que, entre os muitos casos encontrados, os quais lhe enviamos posteriormente, deparamos com este de improbidade administrativa, malversação de verba pública, desvio de finalidade do dinheiro de convênio e até corrupção do então governador Valdir Raupp de Matos, seus secretários e auxiliares diretos. Na sequência, discorrendo sobre as transferências de recursos que embasam a denúncia à hora em exame, sem porém demonstrar que a ordem de transferência de valores teria sido dada pelo co-denunciado. Depoimento prestado por Osmar da Rocha Campos, o qual disse que soube por comentários, quando estava fazendo auditoria no Planafloro, de que quem tinha dado a ordem para a retirada do dinheiro da conta vinculada para a conta central era o senhor Valdir Raupp, governador do Estado à época. Note-se, a fragilidade dos elementos indiciários coligidos em desfavor de Valdir Raupp é gritante, nada justificando o início de uma ação penal, com todas as consequências deletérias para o réu, que dela naturalmente decorre, apenas porque assinou o convênio com o Ministério do Planejamento e Orçamento, não merecendo mínima importância em termos de teórica configuração de ilícito penal por parte do governador do Estado, a pura demonstração de que ocorreu a transferência de valores para finalidades diversas das pactuadas ou a hipótese de testemunha ouvir dizer que a ordem, para tanto, haveria partido do chefe do Poder Executivo. Penso que, no caso, estamos diante de um quadro de evidente má compreensão dos limites do direito penal. Considerando apenas as condutas objetivamente imputadas ao governador do Estado de Rondônia, verifica-se que, no fundo, a única motivação para a denúncia seria o fato de desempenhar tal função. Absolutamente nada, porém, indicando houvesse tomado parte na transferência. Cabe lembrar ainda que a atuação institucional de uma autoridade que dirige o Estado dá-se em um contexto de notório risco. Lembro-me aqui o pensamento de Canotilho acerca do chamado paradigma da sociedade de risco. A possibilidade de erro em tais domínios não causa espanto, e os erros podem ser atribuídos tanto aos agentes da instituição quanto à própria instituição. Há mecanismo de controle e de repressão a ambos, e também há gradações, ainda que desconsideremos as diversas esferas de controle de atos administrativos. Olhando o caso concreto, é inevitável indagar. Qual é a conduta objetivamente imputada ao então governador do Estado, afora o fato de exercer o cargo? Com o máximo respeito, acreditar que qualquer transferência de recursos ocorrida no âmbito do Estado possa representar um ato criminoso de seu governador, pelo simples fato de haver assinado o convênio de transferência de recursos obtidos pelo governo federal junto ao BIRD, sem ao menos empreender investigações que pudessem colher ao menos indícios de sua participação, afigura-se para, no mínimo, um excesso. Lembro-me aqui, na linha de Canotilho, que um dos problemas fundamentais da sociedade de risco é a chamada assinalagmaticidade do risco. Tal observação é bastante pertinente para uma correta compreensão da atividade desempenhada por uma autoridade, como o governador do Estado, e também para evidenciar a propriedade em tentar conferir ao indivíduo e à pessoa jurídica os mesmos riscos. Enfim, não tenho como aceitável, sobretudo para fins penais, a tentativa de estabelecer uma equação no sentido de que todo e qualquer ato teoricamente lesivo aos cofres públicos do Estado implica o ato criminoso do seu dirigente máximo. Conforme tenho enfatizado em diversas ocasiões, em circunstâncias como a dos presentes autos, é necessário conferir máxima efetividade à realização das garantias e direitos fundamentais envolvidos, os quais assumem contornos peculiares, principalmente em sede de matéria penal. Concluo meu voto no sentido de que, com a devida vênia do relator, rejeitar a denúncia no que diz respeito a Valdir Raupp de Matos, firme no entendimento de que, diante dos fatos
segundo descritos na denúncia, não há qualquer prática de crime. Pelo mesmo, cabendo ao juiz de primeiro grau analisar a viabilidade da ação penal no que toca aos demais denunciados que não dispõem de foro ou prerrogativa de função nesta Corte. É como voto. Senhor presidente, como já faz quase 2 anos que eu proferi esse voto, eu vou reler alguns trechos que eu não tenho mais na memória. Na resposta, Valdir Halpe alega a sua ilegitimidade passiva, afirmando que a execução financeira de convênios fica a cargo dos secretários e coordenadores responsáveis. Salienta que, aspas, o chefe do Poder Executivo Estadual não atua como ordenador de despesa, fecha aspas. Considera ainda ausente justa causa para a propositura da ação penal por não ter existido dolo por parte dele, uma vez que não houve nem lhe foi imputado qualquer locupletamento pessoal. Os argumentos da defesa não são suficientes, a meu ver, para, de plano, conduzir ao arquivamento do inquérito e negar seguimento à denúncia. No que concerne ao argumento da atipicidade da conduta, pautado na alegada inexistência de dolo, esta é uma questão a ser aferida no bojo da ação penal, pois somente após o encerramento da instrução, devidamente analisadas as provas de defesa e de acusação, é que se pode concluir sobre a sua configuração ou não. É o pacífico entendimento desta Corte, já que no momento do recebimento da denúncia, basta a existência de indícios contra os denunciados, aplicando-se o princípio do indúbio pro societatis. De outro lado, a denúncia não imputa aos acusados uma ordenação de despesa indevida, mas sim a ilícita transferência de recursos que deveriam ser aplicados estritamente no planaforo e que, inversamente, teriam sido transferidos para a conta do Tesouro tão logo entraram na conta do referido projeto. A acusação afirma, portanto, que o denunciado Valdir Halpe, então na condição de governador, determinou aos seus subordinados hierárquicos, o secretário da Fazenda e os membros do Planaforo, a transferência desses recursos para a conta única do Tesouro, com vistas a empregá-lo em outros fins que não a consecução do objeto do convênio firmado com a União. Neste passo, anoto que a denúncia encontra-se devidamente instruída com indícios de autoria e de materialidade do crime, colhidos ao longo do inquérito policial. Assim, as folhas 50 e 51, temos o termo simplificado de convênio, em que o então governador, na qualidade de único convenente contratante, se compromete aspas, aplicar os recursos discriminados exclusivamente na consecução do objeto, fecha aspas. Referida página está devidamente assinada pelo denunciado Valdir Halpe. Além disso, no anexo 1 do convênio, o denunciado é descrito como, aspas, responsável pelo plano de trabalho, fecha aspas. Deste modo, o denunciado Valdir Halpe era responsável pela correta execução do convênio firmado com a União para repasse das verbas oriundas do convênio com o BID. Em seu parecer, a Procuradoria-Geral destacou o seguinte: os documentos colhidos pelo senhor Valdir Halpe tentam comprovar que há a ilegitimidade passiva no caso, uma vez que a orientação pacífica dos Tribunais de Contas da União e do Estado de Rondônia é no sentido de que o governador de Estado não é executor, nem mesmo ordenador de despesas, não podendo, dessa forma, ser responsabilizado. Ora, o parlamentar não foi denunciado como ordenador de despesa. A Instrução Normativa número 1, de 15 de 1 de 97, traz a seguinte informação: executor, órgão da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista de qualquer esfera do governo ou organização particular, responsável direta pela execução do objeto do convênio. Mais adiante, artigo 22. O convênio deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. Assim, entende-se que o convênio deveria ser fielmente executado pelas partes, quais sejam Ministério do Planejamento e Orçamento e Governo do Estado de Rondônia.
Fecha aspas. Constam ainda outros documentos que apontam fortemente para a materialidade do delito descrito na denúncia e contêm claros indícios de autoria contra os acusados, tais como comprovantes de transferência de recursos da conta do Planafloro para a conta única do Tesouro Estadual, assinados pelos acusados Pedro Beber e Hilda Paiva, contrariamente ao previsto no contrato de financiamento. Constatação de que a verba transferida era originária de conta vinculada do Planafloro. Constatação de movimentos feitos pelo Banco do Brasil na conta do programa, sem documento que indicasse o objetivo e a razão de o dinheiro ter saído da conta. Existência de lançamentos em duplicidade. Assim, ao menos nesta análise sobre a viabilidade da ação penal, pairando dúvidas quanto à possibilidade de os denunciados Arno, Pedro e Hilda terem agido com conhecimento e mais, sob a determinação do então governador, uma vez que este era o único responsável pela execução do convênio, não seria adequado, a meu ver, colher de plano, antes da instrução criminal, a tese da defesa. É de se ter em conta, ao menos neste momento em que se analisa apenas a viabilidade da acusação, que os ilícitos teriam sido praticados, principalmente, durante a campanha de reeleição de Waldir Raupp ao governo do Estado, que findou malograda, aparentemente, em razão dos fatos investigados nestes autos. De acordo com o relatório da coordenação do Planafloro, o indiciado confirmou, em debate com o candidato da oposição, que efetivamente ordenava o repasse do dinheiro do Planafloro para a conta única do Estado, mas sob a promessa de devolução com juros, o que, obviamente, não é permitido. Aliás, o próprio denunciado, embora negando a imputação, fez a afirmação semelhante em seu depoimento de folhas 241, verbs, que teve conhecimento após a prática, já no final do meu governo, que parte dos recursos do Planafloro foram creditados na conta única do Tesouro Estadual, sendo tais recursos utilizados pelo secretário da Fazenda da época para saldar salários dos servidores públicos estaduais, que o secretário da Fazenda da época informou ao declarante, posteriormente, que sempre isso ocorria, sendo que havia reposição dos recursos com a devida correção financeira, não havendo qualquer prejuízo à execução do convênio, que o declarante nunca foi alertado de que tais transferências seriam ilegais, do ponto de vista criminal, que quanto ao montante dos recursos que foram transferidos do programa Planafloro para a conta única do Tesouro Estadual, apontados na ordem de R$ 6.479.973, esclarece que só tomou conhecimento depois de ter sido notificado pelo Tribunal de Contas da União, em 1999, oportunidade em que o declarante ofertou defesa em processo administrativo que tramita naquela corte até os dias atuais. Fecha aspas. Digo eu, entretanto, segundo consta dos autos, os recursos nunca retornaram à origem, nem seria conhecida a destinação que lhes foi dada, já que tais verbas, por óbvio, não faziam parte da contabilidade estatal oficial. Quanto aos demais denunciados, temos o seguinte: os desvios dos recursos teriam ocorrido, segundo consta do relatório policial, entre 23 de dezembro de 1997 e 8 de outubro de 1998, período em que era secretário da Fazenda do Estado de Rondônia o acusado Arno Foyt. Pedro da Costa Beber, o ex-coordenador do Planafloro, e Hilda Paiva Cruz, gerente financeira, são acusados por terem sido eles, de acordo com a denúncia, os executores das transferências ilícitas, conforme demonstram as assinaturas apostas pelos mesmos nos documentos por cópias às folhas 10. Os fatos típicos e suas circunstâncias foram narrados clara e objetivamente. Com efeito, o Ministério Público imputa aos acusados a aplicação em finalidade diversa da prevista dos recursos financeiros provenientes de empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, tendo como intermediário a República Federativa do Brasil. Referido acordo de empréstimo visava o aperfeiçoamento do gerenciamento de recursos naturais no estado de Rondônia. Parcela significativa dos valores obtidos, mais de 21 milhões de reais,
foi repassada ao governo estadual por intermédio do convênio 028 de 97, firmado com o Ministério do Planejamento e Orçamento. O objetivo específico do convênio era o de permitir a execução do Plano Afloro. O Ministério Público acusa os denunciados de destinarem parte dos recursos do convênio para outras finalidades, transferindo-os da conta do Plano Afloro para a conta única do Tesouro Estadual, onde teriam sido utilizados para, aspas, saldar despesas diversas, fecha aspas. Tais fatos, a meu sentir, subsumem-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 20 da Lei 7.492. Para ficar bem clara esta subsunção, peço vênia para ler o dispositivo em questão, artigo 20. Aplicar, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Neste ponto, não me parece prosperar, ao menos para efeitos de recebimento de denúncia, o argumento de inexistência de vínculo contratual de financiamento entre o BIRD e o Estado de Rondônia, pois o objeto do convênio 028 consiste exatamente na execução do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia, de acordo com o contrato BIRD número 3.444. Como muito bem destacado pelo Procurador-Geral, é irrelevante ter sido o convênio firmado entre a União e o Estado de Rondônia, e não entre o BIRD e o Estado de Rondônia. Isto porque, de qualquer modo, os recursos em tese desviados são efetivamente provenientes de financiamento concedido por instituição financeira, nos exatos termos do artigo 20 da Lei 7.492. Ademais, haveria total descrédito da União e dos Estados-membros para com as instituições financeiras internacionais, caso esta tese da defesa venha a vingar. Assim, senhor presidente, eu mantenho o meu voto e considero que a denúncia está em termos hábeis para dar início à ação penal, narrando conduta típica e carreando aos autos suficientes indícios de autoria e de materialidade. É como voto. Está amplamente lastreado, mas Vossa Excelência traz uma divergência qualificada. Em função disso, tratando-se de um inquérito a receber denúncia, eu vou pedir vista dos autos para melhor exame. Portanto, após o voto vista, o presidente pediu o vice-ministro Menezes Direito. Ministro Carlos Brito, ação penal 447 do Rio Grande do Sul, revisor ministro Joaquim Barbosa, autor Ministério Público Federal, réu Sérgio Ivan Moraes, Maria Nelly Groff da Silva. Senhor presidente, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte ofereceu denúncia contra Sérgio Ivan Moraes, que atualmente é deputado federal. Na ocasião era prefeito de uma cidade do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco nominarei o município. Denúncia também contra Maria Nelly Groff da Silva, que era secretária municipal à época. Essa peça acusatória imputa aos denunciados o delito de prevaricação, artigo 319 do CP, e crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade por negar a execução à lei federal. Inciso 14 do artigo 1º do Decreto-Lei 201/67. Isto em concurso de pessoas. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul recebeu a denúncia em sessão de 24 de fevereiro de 2005. Com a diplomação do denunciado, Sérgio Ivan Moraes, como deputado federal, em 19 de 12 de 2006, foi encaminhado o processo a este tribunal. Oportunidade em que acolhi manifestação ministerial pública para reconhecer a plena validade dos atos já praticados
e determinar a intimação das partes para a apresentação das alegações finais. Tudo nos termos do artigo 11 da Lei 8.038 de 90. Senhor presidente, as partes apresentaram alegações finais, sendo que, para o fiel cumprimento à ordem estabelecida no artigo 11 da Lei 8.038, determinei nova intimação dos réus para a renovação das alegações finais, o que não se efetivou, embora regularmente intimada a defesa. Então, abri vista dos autos da Defensoria Pública da União, que reiterou o quanto alegado pela defesa técnica dos acusados. Na sequência, submeti o feito à revisão do ministro Joaquim Barbosa, o que fiz com apoio no artigo 243 do regimento interno deste tribunal. A derradeira, anoto a petição 180.390, de 23 de 12 de 2008, petição em que a defesa reitera o pedido de absolvição dos acusados, com apoio em parecer do Ministério Público, lá do Rio Grande do Sul, no bojo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada exatamente com base empírica igual a destes autos. Motivo pelo qual encaminhei cópia da referida peça ao Procurador-Geral da República. Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, se pronunciou no sentido de que, aspas, as informações prestadas pelo réu, Sérgio Ivan Moraes, não alteram as conclusões lançadas nas alegações finais sobre a condenação deles, dos réus. É o relatório. Isso, deixa aí se eu precisar. Não há sustentação oral, né? Senhor presidente, não há sustentação oral, não. Eu vou simplificar. O Ministério Público, conforme visto, acusa os denunciados pelos delitos de prevaricação e de responsabilidade de prefeito. Eu antecipo, senhor presidente, que estou discordando do órgão ministerial público. Eu dou por insuficiente a prova produzida e, por isso, julgo improcedente a ação e, por consequência, absolvo os réus. E vou explicar rapidamente. Quanto ao crime de prevaricação, tenho que não se demonstrou minimamente que fosse o elemento, aspas, o especial fim de agir, a que os acusados supostamente cederam. Nesse ponto específico, o Ministério Público simplesmente afirmou que os réus praticaram ato de ofício contra a expressa disposição legal, consistente em ex-acusação para ambos os réus, determinar que os fiscais municipais de trânsito deixassem de autuar os veículos da Prefeitura Municipal para satisfazer interesse pessoal em encobrir as infrações de trânsito de sua própria administração. Ou seja, a acusação, a imputação consiste em autorização da então secretária municipal, com o conhecimento do governador, do prefeito, melhor dizendo, para que os fiscais de trânsito não autuassem os carros, os veículos da prefeitura, eventualmente desrespeitando as leis de trânsito. E, por consequência, que esses fiscais não encaminhassem, não é, autos de infração ou registros para auto de infrações ao DETRAN. Eu acho que isso não basta para caracterizar o elemento do tipo. Não vejo, na linha até da pacífica jurisprudência deste tribunal, não vejo interesse pessoal nenhum aqui demonstrado com a força de materializar o tipo incriminador em causa. No tocante ao delito de responsabilidade do prefeito, a acusação é a seguinte: os denunciados ordenaram aos fiscais municipais de trânsito a mesma coisa, a não autuação dos veículos da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul é o município. Bem como o não lançamento das respectivas infrações em sistema informatizado do DETRAN. O Ministério Público entende amplamente comprovada essa conduta delituosa. Eu entendo que nem mesmo é necessário adentrar o campo da licitude ou não de uma gravação ambiental que foi feita, foi reproduzida na inicial.
Em primeiro lugar, porque faltou ao órgão de acusação demonstrar, com dados empíricos concretos, que as autuações lavradas pelos servidores estatais efetivamente não foram lançadas no sistema do DETRAN. Esse vínculo necessário entre as autuações e a não remessa aos órgãos do DETRAN não ficou comprovado nos autos. Por outro lado, eu digo que em 6 dos 8 depoimentos colhidos na fase judicial, há afirmação categórica de que nenhuma ordem direta e expressa partiu do prefeito, do então prefeito, hoje deputado, Sérgio Ivan Moraes, para o descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro. E cito as folhas 427, 428, 430, 433, 449 dos autos. Digo mais, a leitura dos outros 2 depoimentos também não evidencia, por nenhum modo, ordem pessoal do acusado para essa não autuação dos veículos oficiais do município. Nesse panorama, fica difícil acatar a afirmação ministerial pública no sentido de que, aspas, os secretários estaduais ou municipais são hierárquica e diretamente subordinados ao chefe do Poder Executivo, seguindo diretrizes e obedecendo ordens. Fecho aspas. Daí porque discordo do Ministério Público Federal e dou pela ausência de prova suficiente, a não ser que aceitássemos aqui a tese, tantas vezes rejeitada, da responsabilidade pessoal objetiva, né, da responsabilidade penal objetiva. Essa carência probatória também foi assentada, anotada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, que requereu a improcedência de ação civil pública por ato de improbidade administrativa quanto ao acusado, deputado Sérgio Moraes, a partir dessa mesma base empírica dos autos. O que deu em pronunciamento no sentido de que não estão presentes elementos constitutivos do ato de improbidade administrativa por parte do ora acusado. Concluindo, senhor presidente, entendo que também não é possível incriminar-se a conduta imputada à então secretária municipal, Maria Nélia Groff da Silva. E explico. É que o delito do inciso 14 do artigo 1º do artigo 201, 67, crime de responsabilidade, só pode ser cometido pelo próprio prefeito. É crime de mão própria, não é? Ou, quando muito, em coautoria com ele. Logo, se não houve comprovação da conduta típica imputada ao sujeito ativo do delito, que no caso seria o então prefeito, também não será impossível a incriminação da secretária por ausência de tipicidade, de coautoria. Esse quadro é o que me basta para julgar improcedente o pedido veiculado nesta ação penal, motivo pelo qual eu absolvo, por falta de provas, os acusados Sérgio Ivan Moraes e Maria Nélia Groff da Silva, nos termos do inciso 8º do artigo 386 do CPP. Isto, é claro, sem prejuízo da apuração de eventual responsabilidade civil dos réus por ato de improbidade administrativa, porque ainda tramita, né, esse processo na comarca de Santa Cruz do Rio Grande do Sul, embora com parecer desfavorável do Ministério Público. O Ministério Público entende que não houve ato de improbidade administrativa. Senhor presidente, foi uma tentativa de síntese para Vossas Excelências, é como voto. Senhor presidente, eu sou o relator Eu sou o revisor, mas tive vista desses autos já faz muito tempo. Em razão disso, eu vou, apesar do inusitado, eu vou pedir vista. Será uma revista. O município é de Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul. Agora, ministro Joaquim, salvo engano, o prazo prescricional se avizinha. Se Vossa Excelência puder trazer na próxima semana. Próxima semana? Sim. Eu tenho o voto pronto aqui. Mas vamos votar. Próxima semana. Vamos votar, então. Deixa. Não, pediu vista. Aí Vossa Excelência verifica, eu não tenho certeza se o prazo está...
Hoje nós não teremos sessão na quinta nem na sexta. Se o prazo vence agora nesse fim de semana, peço a Vossa Excelência para verificar. É de um dos delitos essa 24 de fevereiro, parece, a informação que eu tenho aqui. Dia 24 de fevereiro, estou sendo informado, o crime de prevaricação. Enquanto nós dirimimos essa controvérsia, vou converter em vista em mesa para o ministro Joaquim Barbosa, até que possamos fazer essa verificação. O crime de prevaricação, que prescreve no dia 24 de fevereiro. 24. Semana que vem nós não vamos ter sessão. Não, haverá, né? Haverá na próxima semana normal. 24 de fevereiro temos na semana seguinte que nós não teremos. Aí daria tempo. Vossa Excelência vai ter visto mesmo, tá. Né? Quem sabe. Hein? Vista em mesa. Senhores ministros, da minha relatoria chamo a DIN 2682, requerente Conselho Federal da Ordem dos Advogados, requerido governador do Estado do Amapá, Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, interessada Associação Nacional dos Procuradores de Estado. É uma ação direta com pedido de medida liminar proposta pelo Conselho Federal da Ordem contra a expressão preferencialmente contida no artigo 135, parágrafo 1º da Constituição do Amapá, contra o artigo 6º da Lei Complementar Estadual número 11, de 2 de janeiro de 96, na parte em que conferiu nova redação ao artigo 33 da Lei Complementar número 6 e contra a redação originária do artigo 33, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual número 6, de 18 de agosto de 94. Eis o teor dos dispositivos impugnados. Quanto ao parágrafo 1º. 153, na verdade, 135. A Procuradoria-Geral do Estado será chefiada pelo Procurador-Geral do Estado com prerrogativa de Secretário de Estado, sendo o cargo provido em comissão pelo governador, preferencialmente entre membros da carreira, devendo o nomeado apresentar a declaração de bens no ato da posse quando for exonerado. Artigo 6º da Lei Complementar altera o artigo 33, que diz o seguinte: constituem cargos de provimento em comissão da Procuradoria-Geral do Estado a nível institucional, ou de Procurador-Geral do Estado, ou de Subprocurador-Geral do Estado, ou de Procurador do Estado Corregedor, ou de Procurador do Estado-Chefe, na forma do anexo 3 desta lei. E o parágrafo 1º diz o seguinte: os cargos de que trata o caput deste artigo são de livre nomeação e exoneração do governador do Estado dentre advogados. E o artigo 33 da Lei Complementar do Estado do Amapá, número 6 de 94, diz o seguinte: constituem cargos de provimento em comissão da Procuradoria-Geral do Estado, a nível institucional, Procurador do Estado Corregedor e Procurador do Estado-Chefe, além do seu titular. E o parágrafo 1º diz o seguinte: a redação anterior, à exceção do cargo de Procurador-Geral do Estado, são privativos de Procurador de Estado os cargos de Procurador do Estado Corregedor e Procurador do Estado-Chefe. O requerente alega, em síntese, que as normas jurídicas impugnadas contrariam o disposto no artigo 132 da Constituição Federal. Nesse sentido, sustenta que os comandos normativos atacados na apresentação direta permitem que os cargos da estrutura da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá sejam providos por pessoas estranhas à carreira, por pessoas que não são procuradores. Adotou-se o rito do artigo 12. Deferiu-se o pedido de ingresso na qualidade de amicus curiae formulado pela Associação Nacional dos Procuradores. A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, em informações, manifesta-se pela procedência da ação, com exceção do artigo 153, parágrafo 1º da Constituição do Estado. A governadora do Estado do Amapá, em informações de folha, alega preliminarmente a inépcia da petição inicial, no mérito posiciona-se pela improcedência. A Advocacia da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação em razão da inépcia da inicial, já que o termo preferencialmente não consta do disposto do artigo 135. Quanto ao mérito, opina pela improcedência da ação, sob argumento em síntese de que há previsão constitucional para a existência
de cargos em comissão. Em parecer de folhas, o Procurador-Geral da República opina pela improcedência da ação ao argumento de que os dispositivos impugnados estão em consonância com os preceitos contidos nos artigos 25 da Constituição Federal e 11 do ADCT. Esse é o relatório. Pelo requerente Conselho Federal da Ordem, falará o doutor Davi Machado Evangelista. Excelentíssimos senhores ministros, ilustre Procurador-Geral da República. A questão é extremamente singela. Importante, primeiro, esclarecer que tratam-se de dois temas absolutamente distintos, a saber, um, referente ao preenchimento do cargo de Procurador-Geral do Estado por advogado que não integra a carreira. E o segundo tema, esse mais absurdo e único desde a Constituição de 88, o preenchimento de cerca de 40% dos cargos de Procurador do Estado por procuradores denominados procuradores-chefes, procuradores esses que não se submeteram ao concurso público necessário e exigido pelos artigos 37 e especificamente 132 da Constituição Federal. Com relação a esse segundo ponto, cumpre esclarecer também que, ainda que se entenda a possibilidade constitucional de criação desses cargos de procurador-chefe, é importante notar que, desculpe o termo, é muito índio, é muito cacique para pouco índio. São praticamente 2 procuradores concursados para cada procurador-chefe. Ainda que se entenda que respeita o 132 da Constituição, deve-se levar em consideração a violação ao princípio da proporcionalidade entre os cargos de comissão e os cargos efetivos, que foi tratado no recurso extraordinário 368 de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Com essas breves considerações, por se tratar de uma causa extremamente singela, o Conselho Federal reitera o pedido formulado no inicial para que seja declarada a inconstitucionalidade tanto da norma estadual que prevê o preenchimento do cargo de Procurador-Geral do Estado por advogado que não integra a carreira, como da norma estadual que possibilita a contratação de advogados que não submeteram ao necessário concurso público. Repito, cerca de 40% da carreira, excelências. Por fim, gostaria de ressaltar que foi realizado o concurso público por referido cargo, e o referido concurso tem prazo de validade até dia 29 de maio corrente. Esse, portanto, é mais um dos motivos que implica na urgência do julgamento da presente ação, sob pena de perecimento de direitos aprovados regularmente no concurso público. Muito obrigado. Pelo amicus curiae, Associação Nacional dos Procuradores, ANAP, falará o doutor Marco Túlio de Carvalho Rocha. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimos senhores ministros, senhoras ministras, senhoras e senhores, senhor Procurador-Geral da República, é uma honra estar aqui a ocupar essa tribuna, não apenas pela oportunidade de me dirigir diretamente a Vossa Excelência, mas também por fazê-lo em nome da Associação Nacional dos Procuradores de Estado, que figura como amicus curiae nessa ação. O termo impugnado no caput do artigo, no parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição da República do Amapá, é o termo preferencialmente, diz respeito ao provimento do cargo de Procurador-Geral do Estado. Este termo preferencialmente, ele permite abrir de forma indeterminada a possibilidade de escolha do Procurador-Geral do Estado do Amapá. E vejam bem que no texto da Constituição do Estado do Amapá sequer houve o cuidado de vincular a escolha mediante recrutamento amplo a advogado. Né? O termo preferencialmente, então, conduz a uma abertura excessiva no texto constitucional. Existe uma questão formal já arguída no processo, a respeito, inclusive, que leva à arguição de inépcia da inicial, uma vez que houve indicação do artigo 135 da Constituição do Estado do Amapá,
ao invés de ter sido indicado o parágrafo 1º do artigo 153. Temos que essa questão de ordem processual há de ser superada, uma vez que o dispositivo impugnado encontra-se inteiramente reproduzido no texto e toda a argumentação permite aferir com absoluta clareza que cuidou-se apenas de um erro material. As duas outras questões trazidas nesta ação, sim, essas dizem respeito à substância e, como foi dito aqui pelo advogado ilustre que me antecedeu na tribuna, se dividem em duas. Uma razoavelmente pacificada nesta corte, qual seja a escolha de procuradores do Estado para cargos que não o da chefia do órgão. Digo relativamente pacificada, uma vez que já conhecida em duas oportunidades na ação direta de inconstitucionalidade 159 do Pará e a ação direta de inconstitucionalidade 881 do Espírito Santo, em que ficou acertado com muita clareza que os cargos de procuradores de Estado seriam exclusivamente exercidas aquelas funções por membros concursados da Procuradoria-Geral do Estado. No entanto, a outra questão me parece mais polêmica e a exigir um cuidado maior, uma vez que se trata do provimento do cargo de Procurador-Geral do Estado. Esta eu digo ser polêmica, uma vez que a antecedente da ação direta de inconstitucionalidade 217, em que se estabeleceu o recrutamento amplo por parte do governador. E, já mais recentemente, na ação direta de inconstitucionalidade número 2581 do Estado de São Paulo, entendeu-se como coerente com o texto constitucional o recrutamento limitado estabelecido na Constituição do Estado de São Paulo, ação esta que tem como relator o ministro Marco Aurélio. Bem, temos, portanto, três possibilidades aqui no enfrentamento da questão. A primeira delas, manifestada pelo ministro César Peluso, quando da ação direta de inconstitucionalidade 2581, oportunidade na qual Sua Excelência entendeu que a matéria não seria propriamente pertinente à Constituição da República. Argumentou Sua Excelência que o artigo 235, inciso 8º da Constituição da República, ao estabelecer nas disposições constitucionais gerais que, após a criação de Estado-membro, até que fosse elaborada a Constituição do Estado, o cargo de Procurador-Geral do Estado pode ser exercido por advogados com mais de 35 anos. Sua Excelência entendeu deixou asseverado naquela oportunidade que este dispositivo estaria a remeter a matéria à Constituição estadual e, portanto, que a matéria não seria pertinente à Constituição da República. Em sentido diametralmente oposto, se manifestou o ministro Marco Aurélio, curiosamente, baseado no mesmo dispositivo. Sua Excelência, com quem concordamos, afirmou que aquela exceção, não há a menor dúvida que o artigo 235, inciso 8º, estabelece uma exceção, mas que a regra que estaria sendo excepcionada pelo inciso 8º do artigo 235 seria não uma possibilidade ampla de o governador escolher o seu procurador-geral, mas aquilo que está disposto no artigo 132, ou seja, a determinação de que procuradores de Estado devam representar os Estados. Então, nós estamos aqui asseverando as razões do ministro Marco Aurélio, sendo certo que resultou daquele julgamento, de qualquer modo, o entendimento da grande maioria dos componentes do Supremo Tribunal Federal de que a matéria é, de fato, constitucional. Então, em sendo constitucional, o que nós estamos aqui repisando e defendendo é que ela deve se pautar pelo artigo 132 da Constituição da República, dispositivo este especificamente destinado à matéria. É importante frisar a sede constitucional da representação judicial do Estado, principalmente porque há um argumento em sentido contrário que, em favor do recrutamento amplo, da possibilidade de recrutamento amplo,
que se baseia na simetria com o artigo 131 da Constituição da República, artigo este que é direcionado à Advocacia Geral da União. Então, entendemos, de acordo com o que manifestou o eminente relator, ministro Gilmar Mendes, naquela mesma sentada, lembrando o voto de Carlos Mário Veloso, que esse princípio, os princípios extensíveis, né, eles são raros no texto da Constituição, e que, havendo norma específica para a representação dos Estados, não seria de se admitir a aplicação por simetria de uma regra estabelecida para a Advocacia da União. Há um aspecto histórico também importante que deve ser lembrado ao se afastar o regramento destinado, na sua literalidade, para a Advocacia da União. É que, historicamente, as procuradorias dos Estados estão estruturadas há mais tempo do que a Advocacia da União. Se, em boa parte das vezes, é mais comum que as realidades dos Estados costumem se basear na realidade já firmada para a União Federal, neste caso, curiosamente, sucede o contrário. Tanto que é de conhecimento geral que as procuradorias do Estado já se encontram separadas do Ministério Público há muitas décadas, enquanto no plano da União essa separação só veio a se firmar com a Constituição de 1988 e, mais especificamente, a partir de 1993 e 94, quando da instalação da Advocacia Geral da União. Pois bem, senhores, sobre a matéria não se pode deixar de arguir a incidência dos princípios da impessoalidade e da moralidade pública, tais quais postos no texto constitucional, mais especificamente no caput do artigo 37 da Constituição da República. Sobre isso, convém recordar a lição de inestimável valia da ministra Carmen Lúcia, em artigo publicado em 1999, tendo por título Constituição e Procuradoria do Estado. Nesse mesmo artigo, Sua Excelência denotou, com palavras que insuperáveis, pelo menos por este advogado, né, a necessidade de se observar a impessoalidade nessa matéria. Eu peço vênia, então, para ler um pequeno trecho do artigo da ministra Carmen Lúcia. A garantia de escolha do Procurador-Geral do Estado, dentre os membros da carreira de Procurador do Estado, conforma, aliás, este critério com o modelo que, sistemicamente, domina o cenário constitucional de todas as carreiras que compõem a comunidade jurídica pública. Um excelente jurista não pode ser chefe da carreira do Ministério Público, e nem o poderia, porque lhe faltaria a condição específica pretendida para o exercício das funções inerentes àquela instituição. Um brilhante advogado não pode ser escolhido pelo presidente da República para dirigir uma escola de direito, se não compõe a carreira acadêmica no grau específico. Por que, então, para o exercício da advocacia pública, se poderia supor a admissão de um critério tão diverso de tudo o mais constitucionalmente traçado? Não seria mais que hora de destinar aos amigos a amizade, de agradar os companheiros com prêmios e não com cargos públicos, de tornar a República uma coisa de todos, tratada impessoalmente em benefício do público e não uma ação particular no espaço público? Quem sabe o Estado democrático de direito não é tão difícil se cada um for mais cidadão na cidade e menos amigo no poder. Finalmente, apenas para esclarecer uma situação de fato, é importante notar que dos estados brasileiros, apenas 7 contam hoje com representantes, chefes de procuradorias estaduais que não membros da própria carreira de procurador do Estado. É uma informação que trago especificamente estados de Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba e 3 estados do norte do país, Roraima, Rondônia e Amapá. Sendo certo que os demais, alguns possuem regras constitucionais limitadoras do acesso ao cargo, como é o caso de São Paulo, conhecido, e muitos outros não possuem essa regra, mas possuem sim a tradição de terem à frente seus órgãos. Tal fato evidencia que a ampla liberdade de escolha que é assegurada ao governador pelo recrutamento limitado. Não é o recrutamento limitado, não está aqui apenas a
acolher interesses de uma classe, interesses meramente corporativos. Mas, como salientado pelo ministro Carlos Brito, lembrando a teoria das garantias institucionais de Schmitt, embora não citada expressamente, quando a Constituição menciona uma instituição, é para valorizá-la. E a valorização em prol da impessoalidade da moralidade pública, neste caso, está seguramente, segundo pensamos, e com a licença das opiniões contrárias, no recrutamento limitado para a chefia do cargo de procurador do Estado. São essas palavras, Excelência, eu agradeço e peço desculpas se excedi o tempo. Muito obrigado. Senhores ministros, creio que podemos interromper e voltamos depois para o... Presidente, eu vou pedir vista regimental nesse caso. Tem um julgamento complicado no TSE, não teria como examinar isso. Sim. Na P447. Portanto, fica... A P447, exatamente. Em vista regimental, que era vista em mesa. A questão da prescrição é para o ministro Brito, para a semana que vem? Semana que vem. Quarta-feira, portanto... Viagem. Estamos convertendo em vista regimental aquilo que estava em vista em mesa, aquele processo da AP, da ação penal. Mas voltamos, portanto, na quarta-feira. Vamos suspender a sessão por 20 minutos e voltamos para dar continuidade ao julgamento da ADI.